Hoje nós entramos no terceiro e último encontro da nossa série de encontros sobre metanoia. E no primeiro encontro a gente viu o exemplo de Pedro e de como nós somos chamados por Jesus para sermos discípulos. No segundo encontro nós vimos um pouco sobre como viver nesse mundo a partir do momento que a gente aceita ser discípulo e como enfrentar essa sociedade, como viver nessa sociedade aceitando o chamado de Jesus. E a gente sabe que tudo isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, porque mudanças são difíceis, mas Deus nos encoraja. Nós temos em todos os relatos bíblicos momentos em que Deus nos encoraja, em que Jesus nos encoraja a fazermos essa mudança, de que podemos confiar que não nos arrependeremos de fazer essa mudança na nossa vida. Para pensarmos um pouco nisso, a gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 66, nesse primeiro momento. Nos versículos anteriores, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão. E no outro dia, Jesus viu que aquela multidão continuava seguindo ele. E Jesus sabia que a multidão não seguia ele porque acreditava, mas seguia ele porque tinha feito milagre e porque ele tinha multiplicado o pão. E Jesus, sabendo disso, começa a falar para aquelas pessoas que elas precisam comer do verdadeiro pão e beber do verdadeiro vinho, que seria o seu corpo e o seu sangue, exemplificando o seu sacrifício na cruz por nós. E isso não gerou uma reação tão boa nessas pessoas. Vamos passar a ler aqui. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, nesse momento ainda não existiam os 12 discípulos que a gente conhece, existiam mais pessoas que seguiam Jesus, e disseram assim: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ponto importante. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sim, as palavras de Cristo são duras. Cristo quer nos transformar, mas isso exige um grande esforço também da nossa parte. E sobre esses aspectos a ser transformados, fazer uma metanoia, para muitas pessoas a reação dessas pessoas será como desses discípulos. Vão dar as costas para Cristo e falar: não, essas palavras são duras demais. E a gente sabe que essas palavras são duras para nós porque nós não queremos abandonar a nossa vida que é cômoda para a gente. Pois nós consumimos músicas que tratam as pessoas como objetos, que desmoralizam a humanidade. Nós fazemos constantemente piadas com o sofrimento do próximo. Nós passamos o tempo todo em redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, e para Jesus nunca sobra tempo. E eu não estou dizendo aqui que a gente não é para ter rede social, que a gente é para viver isolado, não. Quer dizer, sim, nesse momento a gente é para estar isolado, mas não isolado desse mundo virtual. Só que a gente tem que pensar o que é a nossa prioridade. Se quando a gente acorda de manhã a nossa prioridade é olhar as curtidas que a nossa foto que a gente postou na noite anterior tem, e não agradecer a Deus porque a gente acordou e isso já é um milagre, a gente tem que repensar as nossas prioridades. Um exemplo, como é que a gente ora à noite? Eu tenho certeza que muitas vezes a gente vai tarde para a cama, deita e continua mexendo no celular, e quando está com muito sono, quase dormindo, deixa o celular de lado e começa a orar. Mal é mal, cumprimentou Jesus, já está dormindo. Às vezes se acorda e dá uma continuada na oração e dorme. Mas enquanto não tiver olhado todas as postagens das redes sociais, a gente não dorme. Mas para orar a gente não faz questão de pelo menos se ajoelhar e ter uma conversa íntima com Deus. Se apresentar para Deus. Duras são essas palavras. Quem que pode suportar isso? Nós temos duas reações possíveis. A primeira é dar as costas. E a segunda a gente vai encontrar ainda nesse mesmo texto a partir do versículo 67 até o 69, que diz: Jesus perguntou aos 12, os 12 discípulos que sobraram lá de toda aquela multidão: vocês também não querem ir?
E nosso querido Pedro aparece aqui novamente e responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde que a gente vai? Para quem que a gente está indo nesse momento? Para quem você está indo nesse momento? Só há um caminho que pode ter um bom resultado, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo já disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só é esse caminho. Qualquer outro caminho que a gente tentar, a gente vai se frustrar com isso. Claro, Jesus vai estar de braços abertos para nos receber quando a gente perceber que a gente está pelo caminho errado. Jesus não nega ninguém. Porém, a gente tem que entender que tudo o que a gente faz de bom nesse mundo não é uma moeda de troca para alcançar o céu. Nós não podemos fazer boas ações e levar uma vida correta e achando que isso a gente vai chegar e falar para Jesus: eu vivi uma vida correta e agora eu tenho direito ao céu, como se a gente estivesse fazendo uma negociação. Não é assim que funciona. E sabe por que a gente não pode negociar a salvação? Porque nada que a gente faça paga o preço que Jesus já pagou por nós. Nós já temos a salvação. Nós não temos que pagar nada pela salvação. Jesus já nos deu essa salvação. A única coisa que Ele pede é que nós acreditamos nele, que nós confiemos nele. E será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem tido essa coragem? Nada do que a gente fizer de bom vai pagar esse preço. A gente tem que lembrar que nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Nós não amamos com intenção de receber algo em troca, mas assim em sinal de gratidão, aquilo que a gente faz de bom quando a gente ajuda um próximo, a nossa contribuição financeira com a igreja, a nossa vida quando a gente presta uma boa ação. Isso não é para alcançar o céu. A salvação a gente já tem, basta a gente crer nisso. Isso é ingratidão àquilo que Jesus fez por nós. As demais orientações, os próprios 10 mandamentos e todos os outros ensinamentos que Jesus deixa para nós não são um conjunto de regras em que as coisas são limitadas a pode ou não pode. A partir do momento que a gente entende o amor de Jesus por nós, a gente percebe nessas leis que não passa de liberdade. Por que liberdade? Se a gente é restringido? Não, a gente não é restringido. Se a gente entendeu o amor de Cristo, a gente olha para as leis e percebe que tudo isso é feito para que a gente tenha uma vida que não seja frustrada. Não quer dizer que a gente não vai ter aflições? Sim, a gente vai ter aflições. Só que se a gente segue aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que até inclusive os 10 mandamentos nos dizem, não é possível que a gente tenha uma vida de escolhas tão erradas. Isso possivelmente vai impedir que a gente siga um caminho errado por muito tempo. As leis não são também uma moeda de troca, até porque a gente sabe que a gente não vai conseguir seguir os 10 mandamentos, a gente não vai conseguir seguir todos os ensinamentos de Jesus, porque, mais uma vez, lembrando, a gente é pecador. E só Jesus pode nos dar salvação. Sim, nós teremos aflições no mundo. O próprio Cristo nos diz que a gente vai ter muitos momentos difíceis no mundo. A gente não vai estar nem um pouco livre disso. Todo mundo vai passar por um momento difícil na vida, ou 2, ou 3, ou vários. Só que Jesus disse para nós termos bom ânimo, nós termos coragem, porque Jesus disse que Ele vence o mundo. E nós estamos com Jesus Cristo. Nós temos a salvação nele. Podemos sim, sem medo, fazer uma metanoia na nossa vida. Entregar a nossa vida a Deus e confiar totalmente nele. E somente nele. Eu quero deixar, para encerrar, um desafio. Pare um momento e olhe para a sua vida e perceba em todos os pontos da sua vida em que seus pensamentos e o seu coração precisam se alinhar com a vontade de Deus. Escreva isso, anote isso se for o caso. E a partir do momento que você começa a perceber o que você precisa mudar na sua vida, ore por isso. Ore muito, ore entregando a Deus a sua dificuldade, aquilo que te dá medo. Porque é somente nele que você vai ter coragem, vai ter uma chance de ter uma vida transformada. E você possa se permitir ser transformado por Cristo e não dar as costas para Ele. Que as palavras de Cristo continuem sendo duras para nós, e elas provavelmente serão por toda a vida, porque nós vamos continuar errando. Mas que nós não demos as costas para Cristo, e sim entreguemos a nossa vida para Ele. Tenhamos muita coragem.